Boa noite a todos, bem-vindos a mais um webinar da PWN. Nós hoje temos connosco a doutora Juliana Teixeira, é um prazer estarmos aqui e, e o tema de hoje é poder dos hábitos, pequenas mudanças, grandes resultados. Às vezes pequenos hábitos, quando nós tomamos, trazem grandes resultados. Ahm, e temos aqui mais a Juliana, que já tem uma carreira brilhante, vem-nos falar aqui sobre este tema. Eu gosto sempre que as convidadas se apresentem e vou passar então a Juliana para nos falar um bocadinho mais de si e depois entramos no tema. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu não disse, mas quem recomendou a Juliana foi a nossa membro Elsa Palanga, que foi a uma palestra da Juliana e ficou maravilhada e transmitiu-nos essa sensação maravilhosa. E nós temos, não, os melhores têm que estar na PWN e fizemos logo o convite à Juliana. Bem-vinda e muito obrigada, Juliana. Muito obrigada, boa noite a todos. Eu agradeço, né, a Elsa, a PWN, a Sofia, que desde o primeiro contato foi tão gentil comigo. A Elsa estava num evento onde da minha empresa, né, da organização onde eu trabalho, e essa empresa, ela faz algumas ações, alguns momentos profissionais, onde a gente une os parceiros. Então, eu gosto muito, porque tudo que fala, vamos unir, vamos fazer junto, vamos construir, eu fico muito inspirada, e naquele dia realmente eu estava muito inspirada, e aí depois fiquei conversando com ela, e foi muito bom. Nossos caminhos se cruzaram aí, porque eu acredito que a gente tem muita coisa para fazer junto. Eu espero sempre poder contribuir com a PWE. Bom, quem que é a Juliane, né? A Juliane Teixeira é uma brasileira de descendência italiana, né? Vocês veem que eu não pareço muito uma brasileira, sou uma vira-lata mesmo, que está em Angola desde 2006. Eu tive minha primeira a experiência em Angola foi 2006 a 2010. Retornei ao Brasil e em 2022 retornei novamente a Angola com minha família, né? Eu moro cá com meu marido, meus dois filhos, o Davi e o Rafael, meus cachorros, o gato angolano que eu adotei aqui. E sou muito feliz morando aqui, gosto muito de Angola. Eu acho que Angola é um país de muitas oportunidades, muito potencial, apesar das pessoas falarem, nós que moramos aqui, nós que somos daqui, queremos ir embora. E a Juliana quer ficar. Eu acho que Angola tem ações muito diferenciadas que a gente não encontra em muitos lugares, que é essa sede, essa vontade de aprender, essa vontade de querer fazer diferente. Então, em todas as sessões que eu participo, em todas as reuniões, sempre que eu conheço pessoas, sempre tem pessoas que se destacam pela aquela questão de me diz onde eu posso aprender mais, o que eu posso fazer. E isso já não tem acontecido muito em tantos lugares. Então, eu sou uma pessoa que está aqui como uma imigrante, né? Mas que sei se sente parte de Angola. Eu gosto muito de estar aqui. Eu tenho muito orgulho de estar contribuindo do meu jeito, do jeito que eu posso, para que Angola se torne aquilo que ela realmente pode ser. E que já é quase uma angolana, desde 2016. Ah, o meu primeiro filho foi feito cá em Oi? Lubango, né? Voltou para cá com 3 meses, só nasceu no Brasil e voltou, viveu aqui até 1 ano e 2 meses. Então, comeu funge, ficou com a babá amarradinho nas costas, ele participou de todo o processo de ser um bebê angolano. Angolano. E assim, a gente se dá muito bem aqui, a gente vive muito bem. Claro que a saudade da família é muito grande, mas a gente se dá muito bem aqui, a gente gosta muito de estar aqui. Aí nós também gostamos de tê-la cá, porque todo mundo que vem para contribuir é angolano. Pois é, né? Eu acho estranho quando as pessoas saem do seu país em busca de outras oportunidades, de outro mundo, de outra convivência, e ficam sofrendo, né? Eu escolho não sofrer, eu prefiro não sofrer. Claro, eu sinto falta da minha família imensamente, italiano, né? Tudo junto, mora tudo no mesmo quintal, parece um cortiço, família grande, isso faz falta, mas não faz sentido eu passar por essa distância e ainda atacar e sofrer. Então, eu prefiro não sofrer, escolho não sofrer. Pelo menos por isso, né? Porque isso está dentro de mim, eu posso Claro. controlar. A gente vai falar sobre isso hoje, a gente pode controlar algumas coisas. Pois é, então, olha, obrigada. A Juliana já tem como anfitriã e podemos já começar, Eu vou compartilhar para está vocês. Eu não bem? sou muito de usar o Zoom. Se eu ficar meio esquisita, vocês me Não, nós aqui perdoem, ajudamos, ok? estamos todos aqui para ajudar. Tá tudo ok? Estão vendo a tela? Agora está, agora está perfeita. Estamos? E com Então as tá cores bom. bem lindas, mesmo Eu, es- angolanas, africanas. eu escolhi a cor do que você fez aquele post lindo para mim.
mais o azul da minha empresa, que eu trabalho, tenho muito Ah, está orgulho bem. dela. Então, eu fiz aqui um combinado. Mas primeiro eu quero dizer para vocês que eu não escolhi à toa essas folhas que estão aqui, tá? Vocês podem ver que eu peguei uma sequência a vida da folha, né? E quando a gente acha que a folha já deu tudo que tinha que dar, que ela está morta, é que ela começa a fazer o melhor dos trabalhos para a terra. É a folha morta, seca, que cai no chão, que protege o solo, que dá o adubo, que faz as coisas acontecerem e que faz com que daquela morte nasça algo maior. Então, eu queria muito que vocês olhassem para essa folha e entendessem que mudanças de hábitos é uma morte para uma algo melhor, para um novo nascimento. É sobre isso que eu gostaria, até o final desses 30 minutos, 40 minutos aqui, que a gente vai conversar, e depois que vocês vão também dar aí as ideias de vocês, de entender que mudar é continuar a viver. Nós precisamos mudar para continuar vivendo, certo? Por favor, me interrompam sempre que vocês acharem necessário, senão, se eu lembrar, eu vou pedindo para vocês, porque italiano, o bicho aqui gosta de falar. Tá bom? Vão me chamando, por favor. Mas assim, o que são hábitos? Né? O que é ter um hábito, Juliane? Como é que eu entendo hábito de mania ou de personalidade? Hábitos são escolhas. Né? Nós escolhemos ter comportamentos que, de certa forma, acabamos assumindo como natural. Né? Eu tenho esse comportamento, ele é natural. E eu tenho esse comportamento porque ele é bom para mim. Ou não. Às vezes aquilo que eu acho que é bom, na verdade, não é bom. Nem para mim, nem para aquelas pessoas que estão junto comigo. Mas eu assumo aquilo como algo natural. Então, eu posso ter hábitos alimentares, hábitos familiares, hábitos profissionais, hábitos pessoais. Eu posso ter escolhas de comportamento. Por que escolhas? Porque são ações. Hábitos são ações, são coisas que você faz em benefício de si ou do outro, ou não, como eu já disse. Pode ser que a gente acredite que seja bom, mas na verdade não é. Vamos dar um exemplo. Quando éramos todos bem jovens, na idade de sair e ir para as baladas, eu digo, pelo menos no meu caso, eu já não aguento mais baladas. Hoje, quando eu saio, tem que ter comida, banco e acabar no máximo meia-noite, que eu já quero voltar para casa. Nós íamos para algo e acreditávamos que beber até cair era bom, que fumar era bom, que perder a noção era bom, né? Mas era um hábito que tínhamos, porque a gente acreditava naquilo, era uma fase da nossa vida. Nós estávamos com pessoas que nos estimulavam a ter esses hábitos. E aquilo, naquele momento, era uma escolha. E era uma escolha da qual nos fazia feliz. Óbvio que no meio disso tudo, algumas dessas escolhas acabaram tendo consequências ruins, como pode ser que não tenha, mas houve uma consequência, porque toda uma ação provoca uma reação. Outro hábito que nós assumimos por conta nossa, e nessa aí eu vou até me colocar como a primeira pessoa, porque nós sabemos que temos que exercitar o nosso corpo, mas temos o hábito de não fazer. Então, parabéns para quem faz. Eu, por exemplo, escolhi não fazer, mesmo sofrendo por essa escolha, e sei que tenho que fazer. Estou adiando isso, porque também a gente acaba procrastinando tomar decisões. Essa ação de começar a fazer algo em prol do meu corpo, né, de exercício físico, já está pesando para mim, mas eu ainda escolhi não fazer. Então, é uma escolha. É uma escolha que no momento me faz bem, mas me deixa lá com remorso e que não é uma boa escolha. É uma escolha ruim para mim. Nós escolhemos criticar a empresa que nós trabalhamos, é um hábito. Eu estou aqui, eu acredito que faço o melhor que eu posso e a empresa não responde por mim, não responde para mim, nem financeiramente, eu não tenho o cargo que eu queria, eu não tenho o salário que eu queria, mas eu criei o hábito de estar nesta empresa. Por N motivos, porque ela paga em dia, porque ela é perto da minha casa, porque é conveniente, ou por simplesmente eu vou reclamar de qualquer empresa que eu estiver. Então, é um hábito que eu coloco. E faz bem para mim, pelo menos eu consigo desabafar. Só que também tem um lado ruim, porque quando eu falo, nem todas as pessoas são nossos amigos, nem todas as pessoas querem ouvir aquilo e falar, não, só está desabafando. Não, as pessoas podem usar isso contra nós. E esse hábito de sempre reclamar pode vir contra nós em algum momento. Então, nós escolhemos o nosso comportamento. Nós escolhemos as ações que nós temos. Personalidade não é comportamento. Personalidade é aquilo que você é. E você naturalmente mostra para o mundo.
né? Ou seja, aquilo que você escolhe mostrar mais ou menos, mas o comportamento é algo que eu assumo para mim, é uma ação. Eu tenho um comportamento errante, eu tenho um comportamento errado, eu tenho um comportamento novo, eu escolho fazer, ok? Bom, entendendo que o hábito é para nós um processo que nós podemos escolher, como é que nós poderíamos mudar? Porque hoje o tema é a mudança de hábitos. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que, para que eu mude algo, eu preciso tomar consciência que aquilo é bom ou não para mim. E eu acho que esse é um bom momento para que, se alguém puder e tiver a vontade para contribuir, pensar nessa última semana, se em algum momento, por alguma razão, ou no trânsito, ou no táxi, ou no trabalho, ou na hora de dormir, ou na insônia, pensou em algo e disse: eu preciso mudar, ou eu preciso tomar a atitude de fazer. Alguém gostaria de compartilhar conosco? Senão eu vou chamar pelo nome, igual os professores fazem. Sofia, o que você Vamos acha? lá Vamos chamar ajudar alguém? a Juliana. Vamos Quem lá. é a Juliana? Alguém gostaria de dizer um pensamento, algo que falasse: nossa, eu preciso mudar isso. Sofia, o que você precisa mudar, Sofia? Ai, o que é que eu preciso? O que é que eu preciso mudar? Se calhar meditar. Eu acho que Meditar. meditar, sim, acho que meditar faz-me bem. Já Ok. meditei durante um tempo, sei que até fico mais calma quando estou assim mais ansiosa, mas é uma coisa que eu procrastino. Às vezes digo, olha, vou ter que meditar de manhã. Depois de manhã chega, não vou meditar à noite e passam os dias. E sei que aquilo é necessário para mim, aquele tempo meu, só meu, pensar ali, e tenho procrastinado isso. Então é tipo eu para fazer exercício físico, né? Eu tenho que fazer, vou começar a segunda. O meu filho mais novo já está me cobrando: mamãe, quando que você vai resolver aquele problema do ginásio? Eu falei: quando der, meu filho, quando der. Então, assim, quando a primeira fase e a primeira ideia desse projeto, que é mudar algo em nós, mudar um comportamento, que por alguma razão já não faz mais sentido para que a gente continue, é tomar a consciência de que aquilo precisa ser mudado. Acontece que muitas vezes essa consciência às vezes vem porque uma demanda negativa aconteceu na nossa vida. Por exemplo, beber muito e ter um problema de saúde. E só depois desse problema de saúde resolver procurar ajuda para parar de consumir bebidas alcoólicas. É, brigar muito com as pessoas, né? Ou com o teu companheiro ou companheira. Então, eu tenho a má ação de sempre discutir, né? De não valorizar a pessoa que está comigo, e aí acontece um divórcio, um rompimento, uma separação, e só depois disso que eu resolvo, meu Deus, né? Perdi a pessoa, então eu preciso mudar. Acontece que muitas vezes essa mudança, seja por maturidade, seja por um momento da vida, ela acontece quando algo ruim começa a acontecer na nossa vida, porque a gente não muda atitudes que nos deixam muito felizes, a não ser que aquilo a longo prazo acabe virando algo negativo. Então, geralmente, quando a gente toma consciência de um evento ou de uma situação, a gente começa a fazer um plano, a gente começa a pensar. Será que isso realmente agora faz sentido? Às vezes, comportamentos que há 10 anos faziam sentido, hoje já não faz mais para você. Um mês atrás fazia sentido, hoje não faz. E não é errado. Mudar de ideia não é errado. Isso é sinal de inteligência, né? Mudar não é errado. Nós estamos aprendendo o tempo todo. Nós vamos aprender até o último suspiro. Isso é fato. Queira ou não queira, nós vamos aprender. Existe aquela aprendizagem formal que a gente busca nas academias, nos cursos, nas formações, né, nesse momento, por exemplo, e existe aquela que a gente aprende no dia a dia com a vida mesmo, olhando o outro, ouvindo o outro, né, vendo o que aconteceu de errado, entendendo que momento aquilo não foi bom e tentando fazer isso para a nossa vida. Então, essa tomada de consciência pode acontecer de várias maneiras. Às vezes não precisa acontecer nem conosco, pode acontecer com um amigo ou um parente, a gente fala: meu Deus, então se continuar deste jeito, esta é a consequência, eu preciso mudar. Então, isso é a primeira fase da mudança. Muita gente fica parado no preciso mudar, mas não passa para a segunda fase, que é eu tenho que ter uma ação para que isso mude.
Vou dar o meu exemplo de novo. Eu estou parada na tomada de consciência. Eu sei que eu preciso fazer exercício físico, mas eu parei na fase do vou me matricular no ginásio, né? Estou parada aqui. Eu preciso que essa ação comece a acontecer comigo. Uh, outros exemplos, né? Eu também estou parada em várias tomadas de consciência da minha carreira, por exemplo. A minha carreira foi totalmente reprogramada quando eu voltei para Angola. Eu tinha uma fase na minha vida no Brasil que eu deixei em 2022 e voltei. Alguém está com o áudio ligado? E voltei para Angola e tive que reconstruir esta fase. Então, algumas coisas eu já sei que não cabe mais em mim, não cabe mais na Juliane profissional. E eu preciso tomar algumas atitudes que eu ainda não consegui fazer esta tomada de ação. Mas, ao mesmo tempo, muitas coisas eu tive a coragem de tomar ação e fazer. Essa ação ela pode ser planejada, ensaiada, comunicada, ou simplesmente você pode levantar um dia e começar a fazer. Ela não precisa ter o melhor momento, ela não precisa estar com as melhores pessoas, você só precisa começar. Certo ou errado, se aquilo que você acha que vai acontecer vai mesmo ou não vai, você só precisa começar. Porque a mudança de hábito diz respeito apenas a você. Eu passei um vídeo recentemente numa sessão onde o Maxwell fala, que é um administrador bastante conhecido, e ele diz que quando a liderança muda, todos mudam, porque todos seguem o líder. Quando você muda, a tua família muda, os teus amigos mudam, os seus filhos mudam, as pessoas do seu trabalho mudam, seus clientes mudam, todo mundo que está em volta de você muda. Porque quando você muda uma ação, as pessoas que convivem com você veem o reflexo daquilo. Sempre para o positivo e para o negativo também. Nós podemos mudar de atitude e nos tornar pessoas piores, não podemos? Podemos, é uma escolha, é um comportamento. E as pessoas vão sempre perceber aquilo. Então, quando você muda tudo à sua volta. E isso é uma questão de muito treino, muita prática, muita tentativa e erro, muita adequação, muito coração batendo mesmo, aquela fase do altos e baixos, ganhar muito fôlego quando as coisas estão indo bem para poder suportar e ganhar mais fôlego ainda para levantar quando as coisas não estão. Então, isso é um treino diário, às vezes a gente faz muito bem, volta para casa e fala, eu arrasei hoje, eu me saí muito bem, né? Estou muito feliz comigo, mas tem dias que a gente vai voltar e dizer, nossa, hoje eu falhei em tudo, hoje não foi bom, hoje não foi aquilo que eu gostaria que fosse, hoje não foi o dia que eu gostaria de ter tido. E é tudo bem. A gente só não pode se apegar tanto aos dias ruins e não viver com vontade os dias bons. Porque não sabendo viver com vontade os dias bons e achar que a gente só vai viver dias bons é que faz com que a gente tenha hábitos, se apegue a eles e tenha medo. Porque geralmente a gente acaba se apegando a maus hábitos quando a gente tem medo da mudança. E a mudança é inevitável, ela vai acontecer na tua vida, quer ou quer não. Porque uma hora as consequências vão transbordar e você vai ter que fazer algo para aquilo acontecer. E aí vem a consolidação. A consolidação é quando eu vou viver o benefício ou o prazer daquilo que eu operei na minha mudança. Mas eu só tenho a consolidação se eu realmente passar por todas as fases. É óbvio que isso é psicologia, é comportamento, né? E muda de pessoa para pessoa, e ela não vai acontecer tão certinho e tão linear, mas são as fases que nós passamos. É igual a fase do luto. Luto tem uma fase. Para alguns duram mais, para outros duram menos. Tem pessoas que essa fase nunca acaba. Tem pessoas que essa fase nunca é superada. Acredito que o luto nunca é superado, a gente aprende a conviver com ele. Então, a mudança é a mesma coisa. Para muitas pessoas, a mudança é um luto, porque é deixar de ser alguém que você era, se reconhecia e gostava, mas que esse gostar só está fazendo bem para você. Então, nesse processo, você precisa matar algo aí dentro de você. Matar um comportamento, matar, às vezes, um relacionamento. Eu tive uma amiga que eu amo muito, nós somos amigas há muitos anos, tenho pouquíssimas amigas assim de longa data, mas ela viveu um relacionamento muito ruim e ela tinha o hábito de estar à vontade com aquilo, por mais que fosse ruim para ela, porque ela não conseguia planejar a vida dela sem estar naquele relacionamento, até que aquilo chegou a um ponto, ou ela saía daquilo ou ela ia morrer. E aí ela teve que matar a pessoa que ela era
e viver uma nova pessoa para viver sem aquele relacionamento. E hoje ela é uma pessoa extremamente mais feliz, mais realizada. É incrível o que aquilo que ela passou transformou ela numa nova pessoa. Mas é um processo de muita coragem e muito solitário, porque às vezes as pessoas não entendem porque nós temos que tomar algumas atitudes na vida. Nem todo mundo vai te apoiar, nem todo mundo vai entender aquilo que você está fazendo, nem todo mundo vai acreditar, vai achar que é necessário. Né? Fale para sua família que você está num casamento ruim, que você tem 4 filhos e que você vai se separar. E veja o que a família vai dizer: você está doida, né? Vamos sentar todo mundo aqui, vamos negociar isso. Fale para eles, para ver se todo mundo vai acolher isso com muito amor. Eu estou no meu segundo casamento de 20 anos, mas eu tive um primeiro e não tive filhos. E quando eu voltei para casa e falei, mãe, eu vou me separar, ela disse, não vai não, porque na nossa família as pessoas se separam, né? Detalhe, minha mãe era separada, aliás, foi a primeira separada da família. Depois de 30 anos casou de novo com meu pai, mas tudo bem, isso a gente fala em outro momento. Mas ela falou, você não vai, porque eu não queria que você casasse. E você foi contra todo mundo e casou, agora você vai ficar casado? Eu falei, não vou. Então, a única pessoa que ficou do meu lado foi minha irmã mais nova. E foi muito duro ir contra a minha família, e foi muito difícil passar pelo aquele processo, e eu só tinha 22 anos. Então, as coisas vão passando na vida da gente e a gente vai se moldando, então, e coragem. E às vezes a gente tem coragem, às vezes a gente não tem, e tá tudo bem. Vou passar para o outro. Alguém gostaria de dar alguma nota, fazer alguma adenda aqui, fazer alguma participação? Posso passar para o próximo? Se vocês não me interromperem, eu não vou parar de falar, ok? Então tá Sim, bom. muito bem. É. Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá. Bom, se a gente sabe que tem fases, que a gente não pode evitar que essas fases aconteçam, por mais que a gente tente ficar nelas. O que é que faz com a gente realmente amadureça de uma para outra, né? Essa mudança ela tem que estar conectada a algo, Juliane. Alguma coisa vai acontecer na minha vida, por isso que eu vou conseguir passar de uma fase para outra. Como é que eu consigo perceber? Por que uma pessoa conseguiu e eu não consegui? Por que alguém passou por isso de uma forma tão natural e eu estou sofrendo tanto? A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que nós temos uma capacidade que é única, que é nossa, que foi construída a partir daquilo que a gente começou a viver desde o nosso nascimento. Nós, por mais que a gente tenha uma amiga muito querida, que a gente se reconheça, que seja uma irmã na nossa vida, os irmãos foram criados na mesma casa, pelo mesmo pai, a mesma mãe, a mesma família, comeram as mesmas coisas, estudaram nas mesmas escolas, mas são pessoas completamente diferentes. Porque nós somos individuais, somos únicos, não existe no mundo duas pessoas iguais. Então, a capacidade que nós temos de lidar com as situações vai ser considerada nesse processo. A capacidade de adaptação, ela é única. A gente pode colocar 40 pessoas numa sala e começar a diminuir o ar-condicionado, o AC. Muitas só vão falar quando esse AC estiver lá no 15, 14, outras vão falar quando já estiver no 20, porque nós temos sensibilidades diferentes. Então, a nossa capacidade de adaptação é única. Então, não se compare a ninguém. Se você está mudando de emprego, se você está tentando engravidar, se você está se separando, se você vai se casar, se você está começando um relacionamento ou terminando, se você está querendo entrar numa nova graduação e você está se comparando a esse processo de uma outra pessoa, você já está começando errado. Porque isso só diz respeito a você. O processo é seu, não é de mais ninguém. Por mais que você vá fazer isso com a sua melhor amiga, ela vai passar de um jeito, você vai passar de outro. Porque tudo, essa capacidade de adaptação, tudo vai envolver o teu mundo, o mundo que você construiu, quem você é. Tem pessoas mais sensíveis, tem pessoas menos sensíveis, tem aquelas mais resistentes, tem aquelas menos. E você que vai passar por esse processo. Então, a adaptação é sua, é você que tem que levar em consideração. A outra conexão forte com a mudança de hábito tem a ver com o nosso crescimento pessoal, né? O quanto nós estamos realmente crescidinhos, né? Porque alguns de nós têm aí 60 anos, 50 anos, 30 anos, mas ainda têm comportamentos infantis, adolescentes. Eu não estou falando dos meninos, porque diz que os meninos, né, os gajos amadurecem mais tarde que nós, mas a gente está considerando que somos todos iguais aqui nesse processo. Mas nós temos crescimento, o nosso crescimento pessoal, ele está conectado às fases da nossa vida, ao que a gente viveu.
Uma pessoa que saiu de casa aos 14 anos e começou a trabalhar fora não pode ter a mesma vida que ao chegar aos 20 e ter a mesma história, a mesma vida e a mesma maturidade de uma que tem 20, mas nunca precisou se esforçar para ter o pão no fim do dia. O pai sempre proveu, a mãe sempre proveu, a família sempre proveu, nunca trabalhou, não sabe o que é isso, a vida foi estudar. Ah, é porque ela é privilegiada? Não, as pessoas têm vidas diferentes, ponto final, ninguém é melhor do que ninguém. A gente não pode se comparar à vida dos outros. O nosso crescimento é único, faz parte da nossa história. E dizer assim, ah, você já tem 40 anos e ainda não aprendeu? Sim, pode ser isso. Posso ter 40 anos e ainda não aprendi, porque eu ainda não quis mudar. Algo ainda não despoletou ali, não teve aquele gatilho, como se diz na psicologia. Ainda não tocou em mim tão forte a ponto de eu querer mudar. E depois tem a ver com o nosso bem-estar emocional, que é algo que a gente está falando muito. Inclusive, estamos vivendo Setembro Amarelo, que fala sobre a nossa saúde mental, que as pessoas não consideram, não levam em conta, acham que depressão é frescura, ansiedade é frescura, né? Falta de roupa para lavar. Muitas pessoas ainda têm muitos tabus para lidar com o nosso bem-estar emocional, com a nossa capacidade de lidar com as coisas. Então, as pessoas não são preparadas para lidar com o que é ruim. Nós não somos preparados para lidar com a morte, com traição, né, com a frustração. Nós não somos. A gente aprende vivendo isso. Ninguém fala, tenho certeza, o pai e a mãe não sentou com vocês, a avó, quem tenha criado cada um de nós, e disse: olha, hoje a aula vai ser sobre frustração. Nós teremos amizades, vamos construir relações e elas vão te trair, elas vão te enganar. Né? Quando a gente começa a trabalhar, o RH não fala para nós: olha, estamos muito felizes que você começou a trabalhar conosco, mas deixa eu te dizer, alguns colegas vão lhe puxar o tapete. As pessoas não vão acreditar em você. E é assim que vai ser. Porque ninguém prepara a gente para isso. Isso a gente vê no dia a dia, a gente vê fazendo. Então, o nosso bem-estar emocional está conectado com esse querer mudar. E às vezes eu não quero nem admitir que eu preciso mudar, porque agora eu não tenho capacidade de lidar com essa mudança. E está tudo bem, né? Tá tudo bem. Quando é que eu preciso me preocupar? Quando isso começa a afetar realmente a minha saúde. Quando começa a afetar os meus relacionamentos, quando começa a afetar a minha carreira profissional. Eu sou uma profissional da área de recursos humanos e sempre trabalhei com desenvolvimento de pessoas e vi muitas pessoas, excelentes profissionais, perderem cargos, perderem funções, saírem de empresas, porque eles, a partir de uma carga de bem-estar emocional ruim, negativa, de pouco crescimento pessoal, eles terem atitudes, hábitos e comportamentos tóxicos, ruins, que a longo prazo foram sustentados, a médio prazo foram sustentados, mas a longo prazo, o castelo de cartas, ele caiu. Eu já tive comportamentos ruins. Todo mundo aqui já teve, todo mundo que está me ouvindo aqui já teve algum comportamento que falou: nossa, eu não deveria ter feito isso. Eu só vou admitir para mim na hora que eu for à ducha tomar o meu banho, ou quando eu entrar na minha viatura e pegar esse trânsito incrível da Sampa, né? Mas o meu comportamento foi ruim. Eu sou uma pessoa que reage de forma emocional. Nós podemos reagir de forma racional e emocional. A minha natureza é emocional, do tipo bateu, levou. Mas nesse bateu, levou para mim, eu acabei levando mais do que batendo. E isso fez com que eu tivesse um crescimento pessoal, de colocar na minha vida esse meu hábito de brigar, né, de ser frontal, está me causando mal. Eu preciso mudar. Por mim, não pelas pessoas que estão comigo, por mim. Então, escolhas, né? Novamente, o processo está em escolha, mas tudo, essa escolha depende desse momento, dessa conexão, dessa conjuntura, de termos a capacidade de nos adaptar, de estarmos prontos, preparados de forma pessoal para que aquela mudança aconteça. E principalmente se eu estou bem emocionalmente para que isso aconteça. E aí, esse processo flui. Como? Né? Primeiro, eu preciso reconhecer quais são os hábitos que eu gostaria de mudar. E geralmente eles precisam começar de coisas muito pequenas. Pequenos hábitos que vão construindo grandes hábitos.
Depois eu preciso tomar uma atitude. Se eu reconheço um hábito que eu quero mudar, eu tenho que substituí-lo por algo que é positivo ou por um resultado que eu gostaria de ter. Ter consciência que eu preciso partir do zero e começar é essencial para que isso aconteça. Então, toda vez que eu começar um novo comportamento, talvez ele não tenha o reflexo ou impacto que eu gostaria logo do começo. Então, você vai fazer isso mais e mais vezes, até que finalmente você não precisa nem pensar. É como conduzir uma viatura. Quando a gente começa a conduzir a viatura, a gente olha para a marcha para trocar, a gente olha pela janela para ver se pode passar. Então, a gente faz aquilo pensando: agora eu tenho que olhar na janela, agora eu tenho que olhar para a marcha e engatar. Então, de repente, você percebe que você já conduz sem nem pensar. Enquanto você conduz, você já está pensando em outras coisas, você nem lembra mais o que você tem que fazer. Aquilo é automático, o hábito é automático. O tempo é essencial, não se comparem a ninguém. O teu tempo é o teu tempo. Se demorar um ano, é um ano que você está trabalhando em prol da sua melhoria, em prol do seu crescimento. Não se compare a ninguém. Se alguém conseguiu parar de fumar em 3 meses e você está tentando há 12, que bom para quem parou há 3 meses. Mas eu estou há 12 meses me vencendo, me superando, porque eu estou tentando, continuo tentando e vou conseguir. Não ganha, não ganha. Na universidade a gente diz assim: um médico que se formou com notas 20 em toda a sua carreira acadêmica e que se formou com nota 11 ganha o título de doutor. Então, nem sempre. Eu não fui a melhor aluna da escola, não fui, não mesmo. Né? Fui retida na 7ª série em matemática, fiquei em recuperação no Brasil, a gente fica de recuperação, fiz recuperação de quase todo o meu ensino fundamental. Tinha problemas seríssimos com matérias de química e tal. Não fui, mas eu me encontrei na vida adulta em algo que eu fazia bem e que as pessoas diziam que eu fazia bem, não que eu achava que eu fazia bem, que eu sempre gostei de ensinar e sempre gostei de lidar com as pessoas. E aí eu me encontrei no recursos humanos, inclusive quem me apresentou recursos humanos foi Angola, porque eu não trabalhava em RH no Brasil, trabalhava em desenvolvimento, mas foi Angola que me mostrou que eu poderia unir aquilo que eu gostava de fazer com algo muito mais legal, que era o recursos humanos. Então, a gente vai descobrindo coisas e é o tempo. Eu fui mudar de profissão com 24 anos, depois de fazer quase 10 a mesma coisa. E continuo mudando, porque cada vez que eu vou para um lugar, parece que muda o meu foco. E depois compartilhe. Compartilhe com aquelas pessoas que você acha que vão te ajudar a se manter no novo hábito ou a comemorar, ou mesmo te criticar, porque às vezes a crítica é boa, porque as pessoas veem coisas que a gente não está vendo. Então, compartilhe o que você quer. E se você acha que você não vai poder compartilhar com ninguém, escreva num papel, grude no espelho, no guarda-fato, todo dia olhe e diga: é isso aqui que eu vou ser, é isso que eu vou me tornar. É aqui, essa é a minha meta. É aqui que eu quero chegar. Caminhando, né, para o encerramento, mudar é um estado de espírito. Né? É um estado de espírito, é querer. E eu escolhi justamente o Dorival Caymmi, que é um cantor e compositor brasileiro, para dizer para vocês por que é um estado de espírito. Em 1975, ele escreveu uma música que se chamava Modinha Gabriela. Possivelmente vocês viram essa novela Gabriela, que passava na Globo, né? E que ela era uma menina extremamente teimosa, e ele fez uma modinha dizendo que ela sempre dizia que ela tinha nascido assim, que ela era sempre assim, que ela cresceu assim, que ela não ia mudar. Então, a psicologia acabou adaptando aí a psicologia e a administração, principalmente. Fulano tem a síndrome da Gabriela, que não quer mudar, não quer evoluir, não quer melhorar, não quer crescer. Nós vamos lidar com muitas pessoas que não querem. E, às vezes, em alguns momentos, nós somos a Gabriela da história, não queremos. E alguém diz para mim, diz para você: olha, esse teu comportamento não é bom. Pega um feedback de um gestor que você tem um pouco de atrito ali, ele diz: esse comportamento não é bom. Você tem um ótimo currículo, mas o seu comportamento é ruim, eu já ouvi isso, porque eu sempre fui muito frontal. E aí você fala: não, mas eu sou assim, não vou mudar. Não quer dizer que todo mundo que fale algo você tem que falar: meu Deus, a partir de agora eu vou me reprogramar e vou mudar. Não.
Mas olhe para o outro e veja quem é esta pessoa que está falando isso para mim. É alguém que eu posso olhar como exemplo? Se não for exemplo de nada, entra por aqui, sai por aqui e dá um tchau, porque também querer a aprovação das pessoas o tempo todo é um hábito que vocês precisam mudar, se vocês têm. A gente não tem que ter a aprovação das pessoas o tempo todo. Mas também ser reprovado por todos a todo tempo, algo não vai bem, algo está errado, né? Confie em alguém. Se você não confia em ninguém, pague um psicólogo porque ele vai te ajudar a achar isso, né? Use o teu dinheiro para isso, por você, por você. E era isso. Eu corri para não passar muito do tempo, porque eu gostaria realmente que vocês me fizessem perguntas. Sofia? Olha, foi. Já estamos aqui montes de palmas da Letícia, da Alice. Foi maravilhoso. E para quem vai a primeira pergunta? Hum. Eu que Pergunta, vou fazer. contribuição. Eu gostaria que fizessem perguntas para mim. Eu também gostaria. Hum. Quem é o primeiro? Primeiro é a mais corajosa ou mais corajosa? Vamos lá. Quem abre aqui a sessão? Então, vou ter que chamar a Letícia aí. Vai, Letícia. Você que me. Eu Ah, estava tentando, boa noite a todos. Estava a Noite. tentar acionar. E de facto, eu ok. tenho uma pergunta. Primeiro, gostava de agradecer a Juliana pelo momento que foi, que não foi simplesmente ciência, mas foi realidade, foi uma introspecção coletiva, mas pessoal, né? Onde eu pude me rever em vários momentos, porque estou a passar por um processo de mudanças e eu penso que há cerca de 3, 4, 5 meses eu questionei-me quem eu sou, qual é o meu valor profissional, o que eu estou a fazer aqui, será que eu estou alinhada aos meus propósitos, aos meus objetivos, às minhas metas, os meus sonhos. Tracei muitos objetivos, alguns deles consegui alcançar, outros estão na corrida por alcançar. Estou há 3 dias consecutivos a ir para o ginásio com a amiga. Então, isso para dizer que eu me revi muito nestas explicações, mas estava de colher parte da Juliana, visto que veio de uma realidade diferente, apesar das semelhanças entre Brasil e Angola, provavelmente agora já não consigo identificar tantas semelhanças pelo tempo, que mais parece uma anglo-brasileira, uma Itália brasileira, uma mistura, mas e tenho uma visão, uma possibilidade de mudar o continente, querer conhecer outras realidades, quero abraçar novos desafios fora de Angola. Mas o medo de ser imigrante, o medo de começar do zero, o medo de lutar, o medo de construir do nada em Uhum. outra realidade, com uma outra língua, de alguma forma apavora um pouco, né? Então, qual é o conselho que deixa aqui para mim, para fazer essa Letícia, transição, essa transformação? prudência e coragem, ok? Prudência e coragem. Se você planear, você vai ter prudência. Então, não faça nada na loucura e no ímpeto. Planeie, né? Onde você vai ficar, o que você vai fazer, quando você vai precisar de dinheiro, quem é a sua rede de apoio, se você tem, se você não tem, se você precisar, né? Então, seja prudente. E tenha coragem, porque sempre existe a casa da mãe. A gente sempre pode voltar para casa. Sempre pode. A primeira vez que eu vim para cá, eu estava na Espanha. E você, acho que a Letícia conhece, nem todo mundo conhece a minha história, mas quando me perguntam o que fez você vir para Angola, eu falo um amor. Eu vim atrás do meu marido. Ele estava morando cá, ele já morava cá desde 2004, e ele começou a falar: Eu quero que você venha, eu quero ficar com você, e eu também quero ficar com você, e eu na Espanha, ele aqui. Eu falei: Qual o sentido disso? Por quê? Se eu estou querendo construir minha vida, eu posso construir minha vida em qualquer lugar, então vou construir com ele. Então, eu sempre digo que a coragem me trouxe a primeira vez para Angola, não tive prudência nenhuma, mas eu tive o amor. E depois, a segunda vez, foi o reforço do amor.
para que ele queria. O Brasil estava muito ruim, a engenharia civil estava muito ruim. Ele teve uma proposta muito boa e ele falou: eu só vou se você for. E o meu limite é a minha família. Todo mundo tem que ter um limite na vida, o meu é a minha família. Nada nem ninguém vai mexer com a minha família. Então, ele aqui e eu no Brasil não era uma família. Isso é para mim, ok? Não estou condenando ninguém que mora separado. É para mim, Juliane. Eu falei para vocês que os meus pais são separados. Então, eu tinha a minha ideia do que eu queria para a minha família. Então, eu tenho 2 meninos, eles têm que estar com o pai. É a minha ideia, ok? Não estou dizendo que é o certo, mas é o certo para mim. Então, na segunda vez eu já tive prudência, muita prudência, porque daí já não era só a mim, nem a ele, mas nunca me arrependi. Tem coisas que acontecem que não são legais, mas que não aconteceria se você estivesse embaixo da saia da vossa mãe, que estar no teu país é a mesma coisa que estar no quintal da avó. E que vai fazer você crescer, né? Vai te fazer crescer. E se der errado, você vai aprender com essa experiência e vai voltar para casa. A gente sempre pode voltar para casa, tá bem? Tem a Obrigada. Gertrude está, ela quer fazer, acho que alguma colocação. Alô, boa noite, Juliane. Boa noite a Boa todos. noite. Primeiro, queria agradecer pela apresentação, porque nos levou a refletir não só sobre a nossa vida profissional, mas também com a nossa vida pessoal, porque tudo está interligado, né? Principalmente com a nossa saúde mental, que cada dia que passa é um grande desafio manter a nossa saúde mental. Então, queria, pedir à Juliana, né, conselho para todas nós que estamos no grupo, porque é cada vez mais difícil, porque nós temos filhos pequenos que temos que acompanhar, tem as tecnologias de informação que os filhos cada vez mais dominam do que nós, que também temos que controlar. Tem também o nosso lado profissional, que está cada vez mais exigente e desafiador. E tem também o lado familiar. Então, a minha pergunta seria: como lutar para manter a nossa saúde mental e segurar todos esses pratos que nós temos? Então, esse tem sido o grande desafio, acredito que não só meu, mas de todas nós aqui, né? Porque o mundo está cada vez mais complicado. Então, como segurar, o que procurar para ter saúde mental e poder viver de forma saudável? Obrigada. Obrigada, Gertrudes. Olha, somos todas mesmo, porque eu me incluo nisso, tá? Essa semana eu vi um post muito engraçado que diz assim: a única diferença entre mim e o louquinho que está internado no hospício é que ele está no muro do lado de dentro e eu no muro do lado de fora. Então, acredite, todo mundo está passando por algum momento, e em algumas situações todo mundo tem algo a dizer: chega, não aguento mais, né? Eu acho que assim, com relação a filhos, né? A única coisa que eu acho que eu acertei bem certinho mesmo dos meus filhos foi zelar pela fase da vida deles. Eu e meu marido combinamos muito nisso. Criança é criança, né? Miúdo é miúdo. Adolescente é adolescente. E eles precisam viver essa fase. Os meus filhos nunca tiveram uma namorada. Um tem 14, outro tem 16. E às vezes, quando eu falo isso para algumas mães, falam: nossa, né? Eu comecei a namorar aos 14. Preguei o pé na parede, disse que eu ia me casar aos 18 e eu sei as consequências que isso teve na minha vida. E os meus pais tentaram de todos os jeitos me tirar dessa. E depois eu senti muita falta de não viver a minha adolescência e a minha infância, porque 14 anos não é idade para você ter um relacionamento sério. Né? É a idade de você ter amizades sérias, é a idade de você fazer planos para fazer besteira no fim de semana. Então, os meus filhos sempre foram protegidos nisso. Não porque eu nunca tive que proibir nada, não é que eles se apaixonaram e chegaram aqui, eu falei: não, não vai namorar. Eu sempre mostrei para eles a fase, né? Eu e meu marido, a gente sempre mostrou para eles: essa fase é a fase de brincar, essa fase é de ficar na casa da avó, essa fase é da gente ficar junto, essa fase é de você assistir desenho. Então, os meus meninos só foram ter rede social aos 14 anos. E nunca fez falta. Uma vez o meu mais velho falou: mãe, todos os meus amigos têm. Daí a gente faz aquela frase, né?
já vem desde, acho que desde Eva, né? Vem, né? Padrão, e diz: você não é todo mundo, né? Você é o meu filho. Então, eu sempre também, a gente teve muita ajuda, a internet ajuda a gente, viu? No Google ela ajuda muito, viu, Gertrudes? Então, você não é todo mundo. Um dia você vai me agradecer por isso. E é tão legal que o meu de 14 já fez 14, vai fazer 15, nunca quis fazer, porque ele falou: mamãe, não quero isso. E o de 14, o de 16 tem só para ver os memes que eu mando para ele, entende? Porque ele quer, não quer, não, ele não se conectou. Então, isso eu já acho que eu fiz, é a coisa que eu fiz bem para os meus filhos. E eu também me esforço tudo que eu posso, eu e meu marido, a gente se esforça muito para que eles tenham a melhor educação que a gente pode dar. Não é a melhor do mundo, nem a mais cara, mas é a melhor educação. No meu trabalho, né, com relação ao trabalho, é realmente muito difícil, porque o trabalho nós somos muito mais envolvidos pelo que o outro faz conosco, né, do que a gente faz. Então, conseguir manter a saúde mental no trabalho é realmente um desafio. Eu estou tentando, Gertrude, só o que eu posso te dizer é que às vezes eu também dou uma loqueada. Então, dê uma loqueada também, tá? Não vai acontecer nada de mal para você. Às vezes a gente tem que ser meio louco também, sabe? Dizer: eu não dou conta. Eu não estou dando conta e acabou. Tem dia que eu chego em casa e falo: eu estou cansada, eu não vou fazer nada para o jantar. Se vocês quiserem, comam pão. E ponto final. E eu não me sinto uma mãe péssima porque eu não fiz o jantar. Não, não vão morrer de comer pão num dia. Então, tem coisas que eu já deixei para trás, assim, não me culpo mais por não ser, sabe? Por não fazer. Acho que eu falho um pouco como filha, porque irmã, porque eu sinto falta da minha família. E conversar com eles me causa dor, porque eu queria estar lá em alguns momentos, né? E eu escolhi, falei para vocês, eu escolhi não sofrer. Então eu evito um pouco, né? Mas eu falho todos os dias, meninas, todos os dias, falho muito. E no outro dia eu começo tudo de novo. Se você perguntar para o meu marido, talvez ele diga um monte de defeito que eu tenho. Ele está aqui do meu lado ouvindo tudo. E eu não quero ser perfeita, eu quero ser justa e feliz. É isso que eu quero ser. Tem dia que eu consigo ser justa e feliz, tem dia que eu só consigo ser justa e tem dia que eu só consigo ser feliz. Mas eu quero ser justa e feliz. É só isso que eu quero. E por isso que eu trabalho um pouco melhor essas cobranças, porque a saúde mental tem muito a ver com as cobranças que a gente faz. E lembre-se, né? A gente não vai agradar todo mundo e nós não precisamos agradar. Nós não precisamos agradar. E já fiz terapia há muitos anos, já tomei antidepressivo, já fui depressiva, já tive crises terríveis, mas é tudo um aprendizado. E até vale na sequência de aprendizados. Quando a gente está vivendo aquilo é muito ruim, mas passa, entendeu? Vai passar também. Não queira ser perfeito em tudo que você não vai ser. Se você tiver que escolher uma coisa para ser boa mesmo, seja boa para você. Né? Aquilo que o Maxwell falou. Todos seguem o líder. Seus filhos vão ser mais felizes se você for feliz. A tua equipa vai ser mais compenetrada, vai ser mais amiga se você for. A tua família, né, teu pai, teu marido, teus irmãos, tua mãe, eles vão estar melhor se você estiver bem. Teus amigos vão ficar melhor se você estiver bem. Então, se você tiver que escolher alguém, escolha você. Porque daí você vai conseguir ser melhor para os teus meninos, para todo mundo à tua volta. Não tem mais ninguém? Temos aqui nos comentários da Edna Ok. Ladi, que diz: olá, boa noite a todos. Juliana, como identificar o gatilho por trás de um hábito ruim? Uhum. Quando as consequências começam a ser maiores do que os períodos bons que você vive por ela, ok? Eu deixo, por exemplo, tá? Eu tenho tentado viver depois do divórcio, que isso é uma coisa que toda mulher faz, não é errado, né? E agora eu tenho o hábito de deixar os meus filhos todo fim de semana com os meus pais para eu poder curtir um pouco. Eu trabalho todo dia e nos fins de semana eu quero viver um pouco. Eu deixo os meus filhos lá. E a longo prazo vai chegar num domingo à noite, quando você vai buscar o teu filho, que ao invés dele querer ir com você, ele vai abraçar a sua mãe. Aí você vai saber que esse é um gatilho que está na hora de você passar, talvez, um sábado passeando, vivendo, sendo feliz, mas um domingo com com seus filhos. Entende? Então, assim, eu sou assim mesmo, eu bato de frente, comigo ninguém leva, aí você começa a bater no trabalho e você começa a perder oportunidades muito boas.
E aí você perdeu uma promoção, às vezes perdeu uma vaga, perdeu um emprego. Então, o gatilho é entender que, opa, existem consequências e está sendo recorrente. E eu não quero lidar com essas consequências. Então, não querer lidar com as consequências é a primeira etapa do que para eu não lidar com a consequência, eu preciso mudar a ação, porque a ação tem consequência. Então, é por aí. É quando eu, pelo menos na minha parte profissional, de ser briguenta, assim, frontal, não que eu não seja mais, né? Detalhe, eu ainda sou, só que eu aprendi a ser. Eu não ganho todas as batalhas agora. Eu deixo as batalhas, eu quero ganhar a guerra mesmo, né? Então, eu deixo as coisas rolarem. Mas agora eu já sou um pouco mais inteligente, não muito, mas sou um pouco mais. Eu já sei onde eu posso ir, o que eu posso falar, então eu mudei o meu hábito de bater de frente com todos. Eu vou aonde eu posso. Eu vou estudando e vendo aonde eu posso. Eu acho que esse é entender. Eu tô gostando de lidar com as consequências? Não, então eu não quero mais. Acho que esse é o principal gatilho. Mais alguma pergunta? Temos aqui também a Emília Dalla, que acho que levantou a mão aqui mais nos comentários. Emília, queres falar alguma coisa? Emília, acho que a Emília já não está aqui connosco. Já não. Ela levantou a mão. Não está aqui, Emília. Sim, já está o micro ligado, não é? Ok. Força, Emília. Oi, Emília. Acho que deve estar com problema de som, porque o micro está ligado, Ok. mas não se consegue ouvir. Será que ela quer escrever, Sofia? Dá para Sim, pois. escrever, pode ser. A Emília. Sofia lê. Isso. Pois. E antes, enquanto a Emília escreve, temos também aqui da Adélia Candumba. Como cria hábitos novos quando nos encontramos no mesmo ambiente? Exemplo, querer criar hábitos novos ou rotinas no mesmo local de trabalho, aonde já estou há muito tempo. Uhum. Vou juntar o que eu falei para Letícia e o que eu falei para Gertrudes. Prudência e coragem, e deu uma de louca também, tá bem? Deu uma de louca, não tem problema nenhum dar uma de louca. O que é que você vai fazer, Adélia? Você quer mudar um hábito, mas você não pode mudar os hábitos das pessoas, você só pode mudar o seu, tá bem? Só o vosso, a gente não pode querer mudar as pessoas, a gente pode mudar a si. E esperar que aquilo que a gente está refletindo reflita positivamente nas pessoas, porque nem todo mundo vai estar na mesma vibe que você, nem todo mundo vai querer. Então, se você quer mudar um hábito, mude você. Comece a mudar o seu. As pessoas vão pensar que você está maluca, que aconteceu algo com você, né? Tá tudo bem. E aí você vai naturalmente colocando isso para fora. Ou se você acha que você tem que comentar, que você, não, eu quero tomar uma atitude nova. A partir de agora eu saio às 19 horas. Eu nunca mais vou ficar nessa empresa até às 21. Né? E às 19 horas, quando for 19h30, eu vou estar no ginásio. Ou quando 19h30, eu vou estar no boteco, né? Vou tomar minha cuca na sexta-feira. O hábito é vosso. Você que quer ter uma vida melhor. Só vivo para o trabalho, quero ter uma vida melhor pessoal, né? E detalhe, né? Eu falei de gente que fuma, bebe, eu não sou contra nada disso. Eu sou a favor de que as pessoas sejam felizes, mas vivam as consequências das suas ações. Eu sou muito chegada numa ECA, adoro um vinho, gosto muito. Mas hoje já não consigo tomar todos os dias, porque tem as consequências no dia seguinte. Então, dê uma de louca mesmo, faça aquilo que é melhor para você, desde que você não incomode ninguém à sua volta. Claro, né? Não vai chegar no trabalho e falar, ontem eu escutei uma brasileira e ela disse que eu tenho que fazer o que eu quiser para ser feliz. Não, não foi isso que eu falei, né? Mas comece a mudar em você. Tem fenômenos muito, muito interessantes na psicologia organizacional, em que as pessoas começam a ter mudanças de comportamento e, naturalmente, as pessoas vão vendo com estranheza aquela mudança, só que a repetição daquele hábito vai fazendo com que as pessoas comecem a interiorizar aquilo e começam a refletir também. Tinha uma menina que trabalhava comigo no Brasil, ela é extremamente grosseira, antipática. E para mim é inconcebível que você não responda um bom dia. É inconcebível isso. E eu passei uns 4 meses cumprimentando ela, dando bom dia, porque ela era a primeira que eu passava quando eu entrava na minha sala. Eu passei uns 4 meses falando bom dia para ela e ela não me respondia. Um dia, depois de uns 4 meses, quando ela me disse bom dia, eu voltei e falei: Você me respondeu? E ela olhou para mim: Sim.
Eu falei, mas faz 4 meses que eu te falo, né? Bom dia. Dela falou, mas eu estou te respondendo para ver se você para de falar comigo, né? E assim foi. E aí as outras pessoas começaram a dar bom dia e ela começou a responder. Ela foi educada pela minha insistência, porque eu me recusei a deixar aquela menina mal educada me dobrar e me transformar numa mal educada. Então mude você, mesmo que as pessoas nem estejam dando bola ou te achando louca, seja louca mesmo, seja louca, tá bom? Você vai ver como é bom ser louca de vez em quando. É verdade, é verdade. Muitas das vezes estamos aqui, queremos sempre agradar os outros e deixamos de viver a nossa vida. Pá, isso, às vezes uma loucurazinha faz-nos feliz, não faz mal a ninguém. Ah, a Juliane, para terminar, pedimos sempre aos nossos oradores, convidados, uma frase, uma palavra de representação que marque, que nos identifique com a Juliana. E queríamos ouvir a sua. Tá bom. Quando você me pediu isso, eu fiquei pensando, eu tenho tanta coisa para falar, tantas frases que eu adoro, né? Pensei em deixar uma coisa engraçada, mas depois falei, não, é a primeira vez, né? Eu vou fazer bem bonito, bem profissional, porque daí eles me chamam de novo e tal. E aí eu pensei, e falei, poxa, o que que eu posso dar que é meu, que é muito caro para mim, que é valoroso para mim, e o que eu posso dar para elas nessas palavras? E eu vou dar uma coisa que é muito valorosa, muito mesmo, é de grande apreço para mim, que é da minha mãe, da dona Neide. Eu cresci com a minha mãe dizendo para mim assim, filha, isso também vai passar. O que que a minha mãe dizia? Quando você está muito feliz, vai passar. E quando você está muito triste, vai passar. Tudo passa. Os momentos ruins passam, os bons passam. O que nós temos que fazer é viver com muita vontade os bons, aproveitar mesmo, para ganhar fôlego, para quando não for, porque a gente vai passar por coisas ruins, não tem como negar. O problema é que nós queremos sempre ser felizes. Isso não é. Deus nem prometeu isso para nós. Jesus veio na Terra e não falou nada disso. Olha lá nos 10 mandamentos, ele não falou. Nós vamos sofrer, nós vamos ser enganados, nós vamos passar por momentos ruins, mas vai passar, né? E vai ficar como você se comportou no momento bom e no momento ruim. Então, vou deixar para vocês frases de Dona Neide, né, que está lá no Brasil, mas agora faz parte de vocês, e isso também vai passar, tá bem? Obrigada. Olha, foi maravilhoso, Juliana. A PWN tens aqui as portas abertas. Quando quiseres voltar a partilhar. Estamos agora a preparar o nosso evento anual, que vamos completar agora 4 anos em Angola, que vai ser em novembro. Já és nossa convidada, vais receber o Eba, com convite. certeza, Queremos te com ver lá certeza. numa das cadeiras e é sempre muito bom, foi mesmo muito bom, muito inspirador. E não podíamos fechar melhor, que vai passar. Se estiver muito Vai alegre, passar. vai passar, e se estiver no meu dia, vai passar. É isso mesmo, é isso mesmo. E o Eu que tenho que importante, agradecer, agradeço a todos, né? Agradeço o convite, a acolhida, a oportunidade. Não vale, a vida não vale nada se a gente mantém tudo dentro de nós, né? Eu adoro, eu sou uma militante de mulher tem que ajudar a mulher. A gente tem que ajudar todo mundo, mas eu acho horrível mulheres que não se ajudam, mulheres que se detonam, mulheres que guardam as coisas para si. Então, quem precisar e o que precisar, Sofia, eu estou à disposição, tá bem? e vamos precisar, e vamos criar aqui esses laços da parceria, porque é isso mesmo que na PWE nós fizemos, umas levantando as outras, porque assim o caminho é muito mais difícil e demora É, e passa mais rápido. exatamente, E passa exatamente, é mais isso. rápido. A dor não é Muito tão bem. pesada como se estivéssemos a levar sozinha. Um beijinho grande, sempre abraçadas por todas nós. Todas nós saímos impactadas. É impossível alguém não ter saído impactadas deste webinar. Beijinho grande e bom descanso. E para todas as senhoras que estiveram aqui connosco e senhores, um muito obrigado e vemo-nos no próximo webinar da PWN. Muito obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Boa noite, Juliana. Muito obrigada. Boa noite Obrigada, a até a todos. Obrigada. próxima. Boa noite. Boa noite e gratidão a todas. Boa Obrigada. noite, Boa noite a feliz todas. noite para todas. Boa noite. Boa Feliz noite. noite.